Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com uma live, hoje com um convidado muito especial, que é- e este convidado, Ana Bicho, é um master numa doença que nós queremos, dentro do meu propósito de vida, transmitir ao maior número de pessoas que esta doença existe. A maior parte das pessoas não sabem que tem ou que ela existe, e mais do que nada é apresentar a minha convidada desde já. Oh, Ana, Hello! então, Boa noite. como é que estás? Tudo bem contigo? Estou bem, obrigada. Obrigada desde já pelo convite. Obrigado, E por quereres entrar nesta causa que é falar da PHDA, que é muito importante e faz falta. É assim, eu vou dizer, eu revejo muito o teu propósito, porque tal como eu, que passei pelo que passei, e é esse propósito que estou a desenvolver, é esse meu nicho de clientes, é esse mesmo. Acho que posso adiantar que tu própria, melhor do que ninguém, também conheces o que é, porque É, és portadora desta doença, é, tão limitante para tanta gente e que poucas pessoas ou nada sabem ou pouco ouviram falar nela. é verdade. Antes eu ia te pedir, apresenta-te um bocadinho às pessoas, quem tu és. Então, o meu nome é Ana, sou autora da página da marca Ave Vitória, que visa abranger aqui o coaching comportamental para os PHDAs adultos. Ok? Deixa-me só fazer a ressalva: PHDA não é uma doença, é um transtorno. Pessoal que está a ver, Google it, é um transtorno. Há umas ligeiras diferenças, mas é importante fazer aqui a diferença, ok? Não deixa de ser limitador, bastante limitador, como tu disseste, não deixa de ser desconhecido, tal como tu disseste, e eu achei que era importante haver aqui um ator, pelo menos no panorama nacional, que viesse atacar aqui a parte comportamental do adulto, porque o que se fala, fala-se em crianças, o que se fala, o que se estuda é em crianças, e muito na parte clínica e terapêutica, que é extremamente necessária e essencial, mas pouco ou nada há na vertente comportamental da coisa. E então, se eu tiver que me apresentar, olá, sou a Ana Vichy, sou coach comportamental de PHDA adulto. Ana, antes de falar contigo, sinceramente, e eu não fazia a mínima noção. O que é o PHDA? O que é esta sigla? PHDA, ok, O que quer dizer? estamos a falar de. Em Portugal, a nomenclatura é PHDA, perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que francamente não é a nomenclatura mais justa, e quando conhecemos um bocadinho a perturbação percebemos que não é. No Brasil é TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e nos países anglo-saxónicos é ADHD, mas são exatamente a mesma coisa. E é uma perturbação neurobiológica. Basicamente. Basicamente. Portanto, o PHDA em Portugal chama-se PHDA e no Brasil é TDAH, correto? Exatamente. Exatamente. E diz uma coisa, quem é que pode ter esta doença? Isto é assim, vais ali ao DSM e escolhes qual é a doença, o transtorno mental que mais te apraz e escolhes. Na verdade, isto tem aqui uma componente genética. Sim. E neurobiológica. Portanto, nasces com, morres com, não é curável. Portanto, quem tem, provavelmente, quem é filho de PHDAs, e há também quem defenda que tem muito a ver também com o ambiente em que tu és criado enquanto criança. Portanto, se já fores suscetível, se fores criado numa casa em que o ambiente é propício a isso, há quem defenda isso. Okay.
Diz-me só uma coisa, Ana, e estou-te a fazer a pergunta porque eu vou-te perguntar como uma pessoa que eu Vamos cá para isso hoje. não fazia a mínima ideia até falar contigo e tínhamos um propósito muito em comum nesse sentido. Diz-me só uma coisa, eu para mim, isto é aquela situação de a criança ser hiperativa, depois dá-se uma Ritalina para a criança estar quieta, para não ser hiperativa, ou é muito mais do que isso? É muito, mas muito, muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Francamente, eu acredito que a medicação pode ser necessária, e até em crianças. No entanto, de que é que te serve fazeres uma medicação se não mudas o comportamento ou se aquela criança não está a ser acompanhada? Portanto, não basta dar Ritalina, ou seja o que for, como medicação, porque a criança vai deixar de ser hiperativa, que pode eventualmente, vai certamente, aliás, atenuar os sintomas, mas se não for feito nada, a criança vai ficar dependente de Ritalina para o resto da vida. Já para não falar que não falamos só de Ritalina. Uma pessoa, uma criança ou até um adulto que faz medicação de fármacos tem que fazer exames regularmente, tem que pode desenvolver outro tipo de... Porque há, claro, efeitos secundários. Portanto, não basta teres uma criança que é hiperativa, bora dar a medicação e pronto, isto depois quando ela crescer passa. Não passa. A criança cujo PHDA não é tratado da forma correta vai se tornar um adulto com os sintomas mascarados, mas eles estão lá. Com agravantes na autoestima, na autoimagem, nas máscaras. Portanto, é um bocadinho... Diz-me só uma coisa. É assim, eu vou fugir sempre um bocado às coisas. Desculpa, porque eu divago bué, desculpa. Não há problema, mas é isso que é importante, que é assim... Eu o pouco que vi e pesquisei um pouco o mais fácil é prescrever Ritalina, que a maior parte das pessoas nem sabe que é uma substância derivada de vitaminas, é um derivado de uma vitamina, portanto cria habitação para o resto da vida, tal como tu disseste. E acima de tudo, olha, até temos aqui a Paula Moraes, vou exibir aqui este comentário que nos diz: é muito importante partilhar esta informação porque existem muitos casos que ainda hoje nas escolas não estão preparadas para lidar com este tipo de crianças. Concordas com esta afirmação da esse Paula? aqui eu completamente, porque repara, quem trata, e bem, claro, PHDA é o psiquiatra ou os psicólogos, e na escola contamos pelos dedos quantos psicólogos temos, quanto mais conseguirem focar-se nisto. Portanto, é muito mais provável que o psiquiatra da família, ou escolhido pela família, ou o psicólogo da família, iniciem uma terapia medicamentosa e pronto, aquela criança consegue sossegar a turma e a gente consegue ir a qualquer lado, do que tratar aquela perturbação a fundo, certo? Portanto, até mesmo os professores, tendo uma base comportamental de como é que conseguem estimular aquele aluno, como é que conseguem driblar os sintomas e fazê-lo lidar com os sintomas, até o próprio professor consegue adaptar isso de outra forma, não é? E em Portugal tu não tens isso. Há muito pouco psicoeducação em Portugal. Olha, temos aqui outra coisa, outra questão que eu agora estou a ver, está tudo já... Tenho aqui de autoconhecimento, tive burnout durante o ano 2022 e descobriram que sou hiperativa, dado que a medicação não fez efeito. Portanto, diz-me uma coisa, a PHDA pode camuflar inclusive outro tipo de situações, é isto? PHDA camufla certamente muitas outras coisas, mas à semelhança da hiperatividade, eu não conheço o caso da Elsa, mas repara, nós temos ansiedade. Um PHDA pode ter outras comorbidades, certo? Mas há uma coisa que de certeza ela tem, é ansiedade. Agora há aqui um pequeno... Acabou-me de pôr aqui que está há 34 horas sem dormir, neste momento. O que é que tu... Há aqui outro senão, que é... a ansiedade do PHDA não é uma ansiedade como quem sofre de ansiedade patológica. É uma ansiedade que é provocada pelos sintomas, pelas consequências dos sintomas. Por exemplo, a Elsa fez uma medicação, independentemente de ser para a hiperatividade ou para o burnout ou para o que fosse. E depois teve um disparate de horas sem dormir.
por exemplo, tem tudo a ver, e é aí que eu acho que é importante o coaching comportamental, porque tem tudo a ver com o comportamento. Ela podia fazer todos, eu estou a falar só no quadro da PHDA, ela pode fazer toda a medicação que quiser. Vamos ver, se ela não criar uma rotina que lhe seja favorável à perturbação, bem pode tomar a medicação que for. Se ela não regular o ciclo circadiano, se ela não regular a alimentação, se ela não fizer um mínimo de atividade física, se percebes, há uma rotina ideal para o PHDA. E que se essa rotina não entrar no dia a dia, então é muito fácil a pessoa depois cair para qualquer lado, não é? Para a ansiedade, para um burnout. Bem, o burnout do PHDA é só avassalador. Quer dizer, são todos, mas o nosso é assim uma coisa avassaladora. Portanto, o burnout com quem tem PHDA agora, em relação ao caso de... é multiplicativo. Diz? É isso que estás a dizer, o burnout para quem tem PHDA é multiplicativo e é bem pior do que qualquer tipo. E tem que ser tratado até de outra forma. É isso, não é? Agora, diz-me uma coisa. Agora, eu acredito que sim. Pelo menos naquilo que eu acredito, sim. Tem que ser tratado de outra forma. Agora, diz-me só uma coisa, que é para me tentar ajudar aqui também. Eu revejo, é assim, como sabes, com quem eu trabalho, os doentes oncológicos e doenças graves, a crença que tenho, e eu senti isso no corpo, que é a ansiedade e o stress, mais tarde ou mais cedo, vai ter consequências no nosso corpo. Neste momento podem ser mentais e de ação, mas vai ser mesmo físicas e a nível de doenças até... no meu caso até derivou em doenças oncológicas e doenças de Crohn. Agora diz-me, portanto, isto é uma coisa que tem que ser falado não só nas crianças, mas isto afeta também os adultos. Tem que haver psicoeducação, tem que se falar disto. Repara, isto aqui é... Claro que não se pode dar informação à toa e dizer-se o que se quer, porque já chega disso, pelo menos no caso da PHDA, já... não havendo informação correta, nós fomos até hoje adultos preguiçosos, desleixados, desorganizados, esquecidos, desastrados, cabeças no ar. Não há informação, não havia informação correta. Portanto, é muito importante haver psicoeducação, falar-se corretamente das coisas. Depois, em Portugal tens um pequeno senão, que é quem é que é válido para falar? Quem estudou para aquilo, com toda a certeza. Com toda a certeza e legitimidade. Mas, por exemplo, tu nos outros países já tens isto que nós estamos a fazer hoje, que é quem está no contexto pode falar e fala com uma outra legitimidade. Portanto, daí eu perder o medo, e tu sabes que eu estava super, super nervosa para estar aqui, e estou, mas acho que é muito importante quem na verdade, quem é um avatar transformado, poder passar a informação e mostrar que é possível ver as coisas de um outro prisma. Tu sentes no teu próprio corpo e sabes o que é e tens legitimidade para falar de tudo, porque tens. Agora, Exatamente. há aqui já várias pessoas a fazer esta pergunta, vou só pôr aqui, por exemplo, da Eli Fernandes. Quais são os principais sintomas desta doença? Este golzinho foi mesmo para... Bem, não há ansiedade nem stress então, aqui. Por questões óbvias, não é? Tens a hiperatividade e tens o déficit de atenção. E, por favor, eu vou-me parar aqui e depois faz-me sinal só para eu prosseguir, porque déficit de atenção é um sintoma, mas não é correto. Nós não temos falta de atenção. Nós temos excesso de atenção, não, temos atenção em excesso de estímulos. Entendes? Portanto, até o nome, por isso é que eu há bocado estava a dizer, a nomenclatura não é propriamente a mais correta. Portanto, como sintomas tens a desatenção, a hiperatividade, o desistir de projetos, a autoestima baixa, a autoimagem completamente distorcida, ansiedade, o humor instável, as mudanças de humor, tens, sei lá, esquecimento. Falaram em dislexias, também existe? Lá está. É muito fácil, é muito fácil não, é muito comum encontrar um PHDA com comorbidades, com outras coisas.
Eu, por acaso, no meu caso, eu sou disléxica e tenho PHDA, mas é muito fácil encontrar um PHDA com transtorno bipolar, com ansiedade patológica, com depressão. Se bem que a depressão no PHDA é um bocadinho diferente da depressão, é um bocadinho diferente, é mais por é uma exaustão, uma coisa horrível. Mas pronto. Tens a gritaria mental como sintoma, que é aquela, o espesso. Estás a ver o mindfulness? Sim, sim. Agora vou-me levantar e vou não sei o quê. Blá, 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 blá. Nós fazemos isso, só completamente desordenado. Estás a ver? Tipo, imagina, olha, agora abri a mão, isto agora fez-me lembrar aquele filme que deu não sei o quê. Olha lá, agora por causa do filme. Bem, é uma coisa, é um rodopio de pensamentos, é uma coisa exaustiva, é terrível. Exatamente. Fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, é isso? Está aqui a Elsa Semedo. Exatamente. Pensar mil e uma coisas ao mesmo tempo também. É qualquer coisa de. Em tom de brincadeira, tu neste momento estás a pensar no que estás a dizer, mas já estás a pensar o que é que poderás dizer a seguir, será isso? Exatamente, exatamente. E, por exemplo, no caso da dislexia, acontece muito porque a nossa velocidade, o cérebro vai tão rápido a pensar no raciocínio que a língua não acompanha. Quer dizer, até o nosso corpo, nós somos muito desastrados. Outro sintoma, somos muito desastrados, porque o cérebro vai tão depressa que o resto não acompanha o nosso próprio cérebro. Agora, repara, um adulto que toda a vida se acostumou a pensar mas vale nem dizer nada, tipo, eu não vou conseguir explicar da maneira que estou a pensar e eu, entretanto, já estou a pensar noutro assunto que não tem nada a ver com aquele que nós estamos aqui a falar, porque o meu cérebro já divagou e já está longe, entendes? Esse adulto, o PHDA vai-se começando a fechar, e a fechar, e a fechar, conforme cresce, entendes? Portanto, isto pode dar, se calhar, aso a muitos diagnósticos que não são tão corretos assim, nem vou aprofundar muito mais. Isolam-se no seu mundo, fecham-se numa bolha? Sim, podemos isolar-nos mais. Somos muito extrovertidos, podemos ser muito extrovertidos e tal, mas na verdade havia muito mais coisas que podíamos dizer e pensar e fazer, aliás, que não, que fica por ali, estás a ver? Ficamos ali fechados. Quando é que tu descobriste que afinal não eras um alien e tinhas uma doença que pela frente ia enfrentar? Olha, na verdade eu costumo dizer, eu descobri que afinal não sou só estúpida. Afinal há aqui uma perturbação que justifica tudo aquilo que eu acho que há de errado em mim. Eu descobri aos 37 anos. Portanto, isto já traz muitas consequências. Tiveste 37 anos a achar que eras diferente e tinhas um problema. Achar que era... Repara, tu não achas que tens um problema. Quer dizer, sim, na verdade tu achas que tu tens um problema, mas tu achas que é caráter. Tu nunca pões em causa que pode ser um transtorno, uma perturbação. Tu achas que é caráter. Sou eu que sou desleixado. Caramba, não liga nada. Caramba, não consigo manter as minhas relações. Poxa, aborrece-me dos trabalhos todos. Tu achas sempre que é caráter. E é aí que ter um diagnóstico é um divisor de águas. No entanto, e esta é uma opinião pessoal, o diagnóstico só serve para isso. Porque de nada serve teres um papel a dizer, olha, tenho PHDA, e depois sentares-te à sombra da medicação, não é? E pronto, tenho PHDA. Portanto, para mim, na minha visão, o diagnóstico serve única e exclusivamente para esse divisor de águas, para esse momento que é realmente importante. Depois, tê-lo ou não, em nada interfere com a tua atitude perante a tua perturbação que agora tu já sabes que tens. Tem que haver a responsabilização. Tomar aquilo em mão e, ok, então o que é que eu posso fazer disto? Olha, estou a ver aí o comentário da Kátia. Quem é que faz o diagnóstico? Em Portugal, quem faz é o psiquiatra, o psicólogo e os neurologistas. Ok. E não é tipo o diagnóstico, tu chegas lá e é uma checklist e fazes. É uma bateria de testes. Para teres um diagnóstico é um caminho a percorrer.
Porque assim, falando, é assim, já falámos aqui da parte das escolas e da parte até dos próprios pais que não estão preparados para este tipo de coisas. E o que acontece é, o meu filho é diferente, Espera, é isto parou, não hiperativo, sei o que é que aconteceu. Ok. é hiperativo, e tem um problema, leva ao psicólogo, pronto, é hiperativo, toma Ritalina e, no fundo, vai adormecer a doença durante anos. É isto, até Claro, tomar claro. uma consciência da própria doença. Será isto? Será mais ou menos isto? Exatamente. É exatamente isso. Como é Tem que que tu chegaste haver ao teu uma diagnóstico, por consciencialização. exemplo? Como é que foi o teu percurso? Bom, eu tenho a minha tia que é psicóloga. Pronto. Também é a mesma pessoa que sempre me chamou Miss Disaster. Fica já aqui público. Mas ela é psicóloga e foi a pessoa que me fez olha lá, da cá, que isto é capaz de ver aqui uma coisa engraçada para ti. E pronto, foi a partir daí que se começou a trilhar o caminho. Depois é uma batalha entre eu devia tomar medicação porque eu sou adulta e existe essa possibilidade, vai-me facilitar bastante a vida, e eu escolhi não ir por aí, né? E então, não estou a dizer que um dia não experimente, mas eu gosto de acreditar que dá para ir por outros caminhos. Conseguiste. Estás a conseguir. Sim, Pronto. sim. E é esse o teu conhecimento. Exatamente, repara, é importante nós aceitarmos que temos aquilo. Vamos ter sempre os sintomas. E é mais fácil perceber que, então, como é que eu aprendo a viver com os meus sintomas o resto da vida? Como é que eu faço deles uma mais-valia? Nós vamos estar constantemente a lutar contra os sintomas. Portanto, há um psicólogo no Brasil que diz que Deus, quando criou o ser humano neurotípico, disse: pronto, vai jogar o jogo da vida no nível normal. Os PHDA vais jogar no nível hard, difícil. Porquê? Nós temos exatamente as mesmas capacidades que os outros, simplesmente não conseguimos executar. Portanto, é aprender a viver com. Mas tu, é assim, eu vejo que, portanto, isto até pode ser o PHDA, tendo uma alteração comportamental, como tu dizes, podemos chegar a um ponto de, se a velocidade de pensamento e de ação e de agir ser tão grande, se aprendemos a alterar comportamentos, pode ser até chamado tipo um superpoder. É exatamente esse, mas é exatamente essa a minha missão. Eu estou a falar como um leigo que não sei nada. Mas chegaste lá, olha, chegaste lá mais depressa do que certos profissionais de saúde que já vieram dizer que eu estou a tentar usurpar funções. Portanto, e já chegaste lá. A verdade é mesmo essa. Tem que haver uma abordagem, precisa de haver uma abordagem comportamental, em termos de rotina, em termos de mindset com os sintomas, em termos de compreender as consequências até aquele dia que aquele sintoma trouxe. Tem que haver essa compreensão, esse trabalho, para que tu possas transformar os sintomas em superpoderes, que eu odeio quando falam, não sei o que, PDAH é muito fixe, o hiperfoco é muito fixe. Quando é bem gerido, quando é bem aplicado, quando é bem conduzido. Tu estás a sentir um pouco... Olha, eu senti um método. Mas até hoje não tinha conseguido gerir os hiperfocos todos que tive na minha vida e desisti de todos. Portanto, não é um superpoder. Eu vou-te dar uma força no sentido... Tu tens uma força inesgotável, mas vou-te dar uma força. Eu, quando comecei a desenvolver o meu trabalho, que sabes, na área da parte oncológica e da doença grave, sofri grandes acusações e tudo. Quem era eu para estar a falar disso? Só que eu tenho uma resposta muito prática. Eu sou um doente, eu passei por tudo. E a pessoa que estava à minha frente não tinha passado. Portanto, a partir daí, eu tenho a autoridade moral para eu fazer. A partir disso, só tenho que aprender comportamentalmente como é que posso ajudar os outros. Ponto final. Claro que sim. E agora, exatamente. Diz-me uma coisa, mas nem todas as pessoas estão aptas para ajudar. E tu desenvolveste um autoconhecimento, apesar de teres a doença. E o transtorno. E desculpa. testes,
adaptar, mudar estilo de vida, mudar rotinas, tentar adaptar aqui e não adaptar ali e ver, e consegues chegar com alguma dificuldade, porque é por testes em ti próprio, não é? Antes de chegar aos outros, consegue chegar àquilo que eu consegui concluir, que foi precisamente o método para adultos com PHDA conseguirem lidar com os sintomas. Portanto, E esse é assim, tens um método é o meu bebê. E está a resulta bem. Sim, graças a Deus. Estás a ter resultados? Estás a ter concretizações sim. E aquelas... Quando chegamos ao final do processo e a pessoa realmente... É só aquela coisa de... Porque repara, depois também não é qualquer pessoa que tu podes aceitar, não é? Eu há dias tive uma pessoa que queria... o que é que espera do final do processo? Um milagre. Não posso. Lamento. Não posso. Não é um antibiótico de 7 semanas que vai ajudar. Mas quando chego ao processo e eu sinto-me muito mais confiante agora, e agora sei o que é que tenho que fazer, sei quando é que os sintomas estão a tocar, a cair, e sei lidar com eles, e consigo fazer deles a minha mais-valia, é só fenomenal. Eu vou ter, quando eu anunciei só anunciei hoje, mas já tinha falado com alguns amigos pessoas do meu ciclo de amigos e que estão, inclusive, também no meu programa Podes Sonhar, de que ia fazer esta live contigo. E a primeira coisa que me disseram foi: estamos completamente desazados que tenho um filho assim, com estes sintomas que os médicos querem impingir, entre aspas, medicamentos, e estou deserto de ver a tua live com a Ana, porque, é assim, os próprios pais não sabem como agir. Neste caso, este amigo meu descobriu que tinha isto através até de... Através do filho. Acontece muito, porque lá está, isto é muito mais aceito, falado e divulgado em crianças. Então, tu como pai, claro que sim, vais com o teu filho ao psiquiatra muito mais depressa do que vais para ti. Então, em crianças é muito natural que o profissional de saúde mental peça, pelo menos na primeira consulta, a presença dos pais. E então, quando está ali a falar e a colocar as perguntas, os pais começam-se logo a contorcer todos, tipo, eu tenho, olha lá isto, eu também, e identificam-se, e há muitos pais que se identificam por causa dos filhos. Neste caso, ele disse-me logo que conhecia, ele conhecia a doença, tenho o transtorno PHDA, e disse-me assim: e desconfio que os meus filhos têm. Neste momento posso-lhe dar a resposta: tenho de certeza, geneticamente tem. É uma questão de começar a tratar o mais depressa possível. É genético, é neurológico e é hereditário. Isto não significa que se tiveres 3 filhos vão ser os 3, mas é muito provável que aconteça, sim. O que é que tu, por exemplo, uma pessoa que saiba que tem o transtorno PHDA e que tem, por exemplo, 2 filhos, o que é que pode fazer no seu ambiente familiar para melhorar tipo de ações? Olha, estás-me aqui a fazer uma batota. Sim, sabes porque é que me estás a fazer essa batota? Porque o meu mais recente hiperfoco levou-me a criar um método que aborda os sintomas todos com o adulto PHDA. E agora, o outro hiperfoco, estou a criar o programa para adultos que lidam com o PHDA. Ou seja, para pais saberem lidar com filhos, para professores saberem lidar com alunos, para cônjuges saberem lidar com a pessoa que tem PHDA. Portanto, estás-me a fazer aqui uma batota. Há várias coisas que se pode fazer, mas eu diria que, em primeiro lugar, é ajudar imenso na questão da memória, por exemplo, porque uma criança com PHDA... obviamente. Bem, a intenção, então... eu fico... Pronto, PHDA, estás a ver? O chat mexe... Já estás a ler? Eu ponho. Desculpem. Eu ponho. Não, eu estava a ler. Eu sei. Os pais podem, primeiramente, desde logo, desde que notem, tentar ao máximo ajustar a rotina
para o ideal da perturbação, para que aquela criança cresça já adaptada àquela rotina. E a rotina não tem exclusivamente a ver com tem que se deitar às 9 ou às 7h38 e acordar às não sei quê e comer às não sei quê. É haver uma rotina de hábitos que é mesmo consistente, é constante, percebes? É respeitar o sono, e isto não tem que ser às 9 em ponto, mas porque depois às 9 em ponto é só, repara, se aquela criança é PHDA, um dos pais é, certo? Portanto, tu enquanto pai PHDA, ok, eu tenho que impor uma rotina ao meu filho porque é muito importante. E mais do que impor a ti, tu vais conseguir impor no teu filho. Nos primeiros 5 dias. Nos primeiros 5 dias, tu asseguras-te que a tua cria dorme às 9 em ponto, come às X em ponto, lê as X páginas, faz X de exercício físico. Durante 5 dias tu vais conseguir assegurar isto. Mas depois tu falhas, porque é normal. Tenhas ou não PHDA. Portanto, o importante aqui é perceber o que é mesmo essencial estar na rotina. E dentro daquelas atividades, incluí-las no dia-a-dia possível da família, percebes? Para que a criança também não se sinta, por minha causa, a minha família mudou toda e a dinâmica mudou toda, porque isso também é prejudicial. Claro. É enquadrar aquilo no dia-a-dia da família, da casa, e ser constante. Tem que estar lá sempre, independentemente de tudo. Depois, a terapia é sempre importante. A terapia é sempre importante para quem tem filhos com PHDA e outras. A alimentação. Quando tu falas de alimentação, alimentação. A alimentação, mas é tipo de horário ou o tipo de alimentação que faz? Há o tipo de alimentação que se faz. Francamente, eu não tenho a informação essencial, mas há muitos alimentos que são extremamente prejudiciais para o PHDA. Extremamente. Eu vou já aqui dizer um que vai já causar o pânico, mas é verdade. Pão. A sério? A sério. Tipo, eu paro-te no chat. Continua, com calma. Tanto como há alimentos muito, muito prejudiciais para a dinâmica. Porque repara, ok, agora vamos entrar aqui noutra vertente. Vai, então. Posso? Claro, A PHDA então. é uma perturbação neurológica, certo? E, basicamente, podemos dizer que em duas coisas, que é no córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal, que é aqui logo aqui atrás disto, da testa, não me lembrava do nome, testa, e serve aqui, porque não serve, como filtro, ou seja, nós não filtramos, não conseguimos fazer um monte de filtros que o neurotípico consegue, e também tem a função de, tem ali um grupinho de funções que são as funções executivas, que é antecipar, planear, organizar, enfim, organizar são as funções executivas, Google it. Nós não conseguimos categorizar, nós não conseguimos priorizar. Tipo, ok, eu para fazer aquilo tenho que fazer aquilo primeiro e depois não conseguimos antecipar. Portanto, isto está tudo desregulado na PHDA. E depois, com isto, e também característico da perturbação, nós temos uma produção desregulada de dopamina e de noradrenalina. Ou seja, que é o que nos faz entrar em ação para pôr aquilo que nós não conseguimos em marcha. É compensar o que não tem... Exatamente. Portanto, isto veio a propósito de uma questão. Eu perguntei-te a nível da alimentação. Até okay, falaste em brincadeira do pão. Exatamente. Então, nos alimentos há aminoácidos, há componentes que são muito benéficos para estimular a produção de determinados neurotransmissores e outros que são bastante prejudiciais. Já para não falar, então porque o que comes vai para o cérebro. Não vai para o cérebro, mas o intestino é o nosso segundo cérebro. E muita gente não sabe que a dopamina não é apenas produzida no cérebro, é produzida também nos intestinos. Portanto, sim, a alimentação é muito importante.
E, portanto, aquela história de as crianças não comem doces, porque o açúcar faz mal. Claro que faz mal, mas não é só. Portanto, nós podemos estar a cometer um monte de erros se não soubermos o que é que a nossa criança efetivamente tem. Eu estou a ouvir e agora estava-me aqui a bater. É assim, por exemplo, diz-me, e isso do intestino que me falaste, eu, como doente crónico, já não tenho quase 2/3 do cólon, que é onde se faz a recepção de grande parte. As pessoas pensam que é só no estômago, não é? E é o intestino que assimila, é que alimenta os nossos Pois. órgãos e principalmente também o cérebro. Diz-me uma coisa. Tu falaste nisso, alimentação, o que mais. Estou a ver. Dopaminas e o exercício físico também fará bem, então. O exercício será fundamental. É completamente. Ter uma rotina de exercício físico é um estimulante para a produção de dopamina que é maravilhoso. Já para não falar que o facto de teres uma rotina onde incluis o aumento da dopamina, não é? Porque repara, esta rotina é outro programa que também está na Vitória, que é ajudar a implementar a rotina ideal, ok? Esta rotina tem que ser, idealmente, dopaminérgica durante o dia, para que nós, PHDAs, consigamos habituar-nos a entrar em ação e serotoninérgica à noite, para conseguirmos dormir e ter o sono o mais higiênico possível. E depois, o facto também, por exemplo, de nós andarmos sempre à procura de novidades, é importante ter na rotina sempre um projeto, pelo menos, porque senão nós vamos divagar por tudo quanto é lugar e isso depois vai dar lugar a um monte de outras coisas. Foco, conseguir ganhar foco. Vai-nos ajudar a focar. Exatamente, vai-nos ajudar a focar. Depois, a rotina inclui também pessoas, e por aqui não me interpretem mal, mas faz muita diferença o tipo de pessoas com quem nós nos rodeamos, tal como os ambientes. Ou seja, se eu já sou uma pessoa hiperativa e desatenta, ou com um déficit de atenção, ou com uma atenção hiperestimulada, se eu estiver num local, o meu local de estudo ou de trabalho, se for cheio, cravado de estímulos, eu tiver a televisão acesa, tiver o telemóvel ao lado, o computador, eu tenho um monte de estímulos, esse ambiente não está adaptado à pessoa que tem PHDA. Certo? Então eu fui mal contigo no sentido de... Diz-me uma coisa, eu fui mal contigo no sentido de não ter querido preparar a live, ser espontânea, não te dar nenhuma informação e entrarmos em direto assim. Para ti foi o pior que podia ter acontecido. Não, sabes, olha, eu vou-te ser muito, muito sincera. Para mim, enquanto PHDA, foi ótimo. Foi aquele desafio, a dopamina a 1000. Dopamina a 1000, estás a ver? Novidade, eu não sabia o que é que havia de acontecer. Para um PH tratado ou que se quer tratar, é que não é benéfico. Entende? Então eu não conseguia fazer este tipo de live com quem tivesse um PHDA, um transtorno, que ainda não estivesse com o desenvolvimento que tu tens e a capacidade que tu tens que já ter... Sabes, eu não chamaria de desenvolvimento, não conseguia, autoconsciência. Era um monólogo, não era? Se calhar. Se calhar sim. Quer dizer, nós os PHDAs, nós falamos que se farta. Olha, eu nas minhas sessões, normalmente, as nossas sessões, como tu sabes, normalmente é 1 hora, não é? Mais ou menos. Eu reservo sempre aí 90 minutos, porque 2 PHDAs a falar, esquece. Pois. É que eu, apesar de estar ali do outro lado, não deixo de ser. E então aquilo, nós falamos muito, portanto não sei se qualquer outro PHDA ficaria aqui caladinho. Tenho aqui a Cátia a dizer, se a minha filha tiver, eu tenho de certeza. Isto é um pouco ao contrário, não é? É um pouco ao contrário, não é? Eu estou aqui a ver. Será a Cátia a ter, a filha terá de certeza, não é? Será um pouco isto. Sim, é muito provável. É muito provável. E aliás, do que eu conheço da Cátia, não me espantaria absolutamente nada. Pois é isso que eu estava, agora que tu me falas das características, porque eu fiz uma live com a Cátia há uns tempos atrás e eu, em tom de brincadeira, tive quase a expulsá-la da live, que ela não... É muito difícil calar a Cátia, como todos nós sabemos, não é? Entre aspas, não dá, porque a Cátia, quando mete a primeira, pronto.
E contigo, eu consigo fazer uma live quando estás serena. Estás... É um dos sintomas também. Mas é que nós não sabemos esperar a nossa vez em nada. Em nada. Em nada. Para falar, para dar opinião, nas filas, para nada. É uma frustração, é terrível. É uma dor. Eu costumo dizer, a minha tia diz que eu sou muito dramática, é porque ser tipo... Completamente. Bem, principalmente depois do diagnóstico. Porquê? Agora eu já sei, porque antes era uma questão de caráter e a minha autoimagem estava completamente do avesso. Portanto, por amor de Deus, nem sequer falem no facto de eu ser esquecida, ou de me esquecer de pagar as contas, ou de ser desastrada e andar sempre toda negra. Agora não, agora eu já sei do que é. Pá, então olha, tens de começar a ter mais atenção àquele sintoma. E já brinco. Lá está, tratares o comportamento, e há bocado havia aí alguém a dizer, eu cruzei aqui no... Principalmente se for uma coisa multidisciplinar, se puder haver aqui o intercalar de funções, porque repara, aquilo que eu faço, eu não excluo absolutamente nada, a vertente terapêutica nem a clínica, cada um faz em nenhuma e em etapa nenhuma do processo. É unicamente comportamental. Portanto, se houver aqui esta interligação, opá, acho que pode ser uma coisa tão gira e não há em Portugal, entendes? É o que devia acontecer, não é? Haver uma interligação de valências para melhor integrar o doente. E, uma pergunta que eu te queria fazer. Que país é onde tu sentes que isto já está mais desenvolvido? Sei que tu tens uma ligação muito forte, por exemplo, com a Suíça. Como é que, por exemplo, nesses países eu sei que a Suíça está... Bom, é assim, infelizmente, Portugal, daquilo que eu sei, é o país que está mais atrasado em difusão de informação, em abordagens que são feitas até mesmo em termos legislativos, é o país que está mais atrasado. Eu diria que o Canadá e o Reino Unido são os que estão mais avançados na parte legislativa. Eles já estão no governo a pedir, por exemplo, que as escolas deem condições especiais às crianças que têm PHDA. Sei que na Suíça, a nível diagnóstico e tratamento, também está mais avançado do que cá. Fala-se mais, trata-se mais, e se bem que ainda também é um bocadinho chapa 5, estás a ver? Tipo, medicação logo. Brasil. E Brasil? Como é que está? Brasil está top em termos de difusão de informação. Top. Tens excelentes profissionais a falar, tens excelentes não profissionais a falar, a difundir. Eu diria que o Brasil, em termos de psicoeducação, é o país que está mais avançado. E, se não me engano, eu acho que eles também, mas pronto, daqui até chegar à parte fundamental. E agora estou-te a fazer aquelas perguntas mesmo de... Tu consegues meditar, por exemplo? Não. E eu desafio um PHDA que consiga, por favor, entre em contato comigo. Eu gostaria bastante de... Não, repara, nós não conseguimos calar o cérebro, literalmente. Tu não consegues calar o cérebro. Não dá. Olha, agora respirei mais 3 vezes do que... nós pensamos, estamos a pensar e a respirar. Tipo, eu não posso pensar. Tipo, tenho que estar sossegada, não penso em nada. Eu estou a pensar para não pensar. Pá, esquece, é terrível. Não dá, não conseguimos meditar. Não conseguimos. Agora, tu falaste que tinhas métodos, tinhas projetos. Fala um bocadinho então de... É assim, divulgar, e tem que ser divulgado e cada vez mais. Eu acho que tem que haver divulgação, que é mesmo... Eu quando falei contigo, queria fazer esta live contigo... Começaste bem a agir o projeto logo. Logo, e falei com 2 ou 3 pessoas logo na brincadeira, olha, sim, eu tenho... E eu assim, o quê? Então, mas... E os meus filhos, estou com medo, que também tenho... E pronto, isto começou... Olha, antes de passar a essa parte, deixa-me só abordar aqui também uma coisa que eu acho importante e que eu tenho muito medo que de futuro leve ao descrédito desta perturbação, que é, agora toda a gente tem PHDA. Primeiro ponto, é natural que cada vez mais haja pessoas, porque
Se as pessoas estão mais informadas, era como a história, ainda há pouco tempo eu fiz um reel sobre isso, era como a história, lembras-te que há umas décadas era terrível ser canhoto, até que foi normal. Portanto, começou a haver muito mais pessoas canhotas, certo? Portanto, agora fala-se muito mais disto, é natural que haja muito mais pessoas. No entanto, muito cuidado eu também devo ter isso, eu devo ter isso. No meu caso, não tem impacto nenhum, porque o que eu vou trabalhar é quem tem sintomas. Portanto, se aqueles sintomas trazem prejuízo à pessoa, para mim, se tem PHDA ou não diagnosticado, é igual, a pessoa quer melhorar e aquela parte faz parte dos sintomas. Portanto, mas para um psiquiatra ou para alguém que medique, já faz toda a diferença se aquela pessoa realmente tem ou não. Agora, vamos voltar aqui, por exemplo, aos sintomas. Quantas pessoas estão na live? Tenho só aqui uma coisa. Elsa diz aqui, é verdade, por exemplo, ir à missa ao cinema é de doidos. Não, é terrível, é terrível. Nós vamos reparar na cor do... Se for uma missa e o padre tem um cabelo não sei aonde e agora enganou-se não sei do quê, olha, vê um gafanhoto, olha, não sei o quê. A gente está a reparar em tudo, menos na missa. Aliás, estamos também a reparar na missa. Mas a gente está a reparar em tudo e estar sossegado. E no cinema? Cinema a mesma coisa. Estar sossegado. Como é que tu estás sossegado e calado? Como é que nós estamos sossegados e calados? Não há hipótese, não dá. Mas nós vamos. Somos aquela pessoa que está a comer pipoca. Somos nós. Mas estava aqui a dizer, porque acho importante ainda fazer esta ressalva em relação ao agora é que toda a gente tem PHDA. Vamos pegar aqui, por exemplo, em 100 pessoas. Sim. Tens um grupo de 100 pessoas. Quantas pessoas é que se esquecem de trancar o carro? 80 vão dizer que sim. Quantas pessoas procrastinam? 70 vão dizer que sim. Quantas pessoas têm problemas com datas? Dessas 70, 50 vão dizer que sim, se não 60, mas vamos dizer 50. Quantas pessoas têm uma taxa grande de mudança de trabalho? E vais fazendo esta pergunta até restarem 6 pessoas, até restarem 10 pessoas. E depois há perguntas essenciais, que é a quantas pessoas isto acontece em pelo menos 2 contextos. Porque tem que acontecer em 2 contextos para seres PHDA, seja na vida profissional e familiar, seja na vida social e escolar, seja onde for, tem que ser em 2 contextos. Ok, sobram 7 pessoas. A quantas pessoas é que tudo isto acontece desde a infância? E vais ficar com 5 ou 6. Portanto, não é toda a gente que tem PHDA. Esta parte eu acho que é importante. Okay? Porque não é só falar dos sintomas, é perceber que aquilo tem que estar presente em pelo menos 2 contextos e tem que vir desde a infância para ser considerado PHDA. Senão, é assim, toda a gente procrastina, quem não procrastina? Agora é assim, o PHDA procrastina porque não consegue entrar em ação. Repara, se tu fores neurotípico, tu tens uma live para preparar e dizes assim, agora não apetece, vou descansar aqui 3 horas e depois já faço, daqui a 3 horas. E tu consegues descansar aquelas 3 horas ou pelo menos tirar o benefício de tirar a tua mente dali durante 3 horas. Nós não conseguimos. Não só não conseguimos preparar a live, como durante essas 3 horas o nosso cérebro vai estar, porque estar a fazer aquilo e não estás, és-me irresponsável. E não para. Mas ainda assim não conseguimos entrar em movimento. E pronto, era esta ressalva que eu queria fazer. Diz-me só uma coisa, o transtorno PHDA pode ser originar outros transtornos nessa base. Claro, é muito possível. Sim. É muito possível. Estás-me a falar nesse tipo de situação, bipolaridades e tudo, há bocado estava burnouts e tudo mais, se não for... Claro que sim. Se a pessoa não mudar o comportamento. Agora é assim, tu falas do método, o método até está aqui também, se podias falar um bocadinho do teu método, o que é que tu fazes essencialmente com as pessoas que trabalhas? O meu querido e amado hiperfoco, uma vez tratado, levou-me a criar um método. Já expliquei porquê, porque não havia ninguém que fizesse a abordagem comportamental. O porquê está explicado, certo?
O programa chama-se Além dos Sintomas e é composto por 7 sessões. Nessas 7 sessões, nós viramos cada sintoma de dentro para fora, hardcore mesmo, com a pessoa, no contexto da pessoa, com a história da pessoa, com as consequências da pessoa. Percebemos de onde é que vêm aqueles sintomas, o que é que origina aqueles sintomas, qual é o trigger daqueles sintomas, um a um. E só isso já vai mudar o teu mindset em relação aos sintomas. Correto? Sim, claro. Depois, em cada sessão, para cada sintoma, são dadas estratégias, dicas e acompanhamentos, talvez até desafios, para que no final nós tenhamos abordado todos os sintomas, o mindset da pessoa é diferente e está munida de informações e de estratégias para conseguir lidar com os sintomas. Neste momento é o programa que eu tenho já. Estou a testar e a finalizar os outros 2 que falei, que é para o adulto que lida com PHDA e para ajudar a implementar a rotina ideal no PHDA. Está na calha. Como é que as pessoas podem chegar até ti, independentemente... Olha, ou falam com o Carlos, ou... Não. Pela página @Victoria _ABBC. Eu acho que tu puseste para aí alguns. Ponho, mas não há nada como seres tu. E pelo e-mail victoriacoaching@gmail.com. Para já são esses contactos. Eu estou sempre em cima do acontecimento, portanto... Não fico já a pensar que não te vou mandar embora. Não te vou mandar. Não é isso que eu não estou a terminar aqui. Eu quero que tu fales mais. Eu já estou a suar aqui da nuca e do bigode. Tu estás com um projeto tão especial e tão único, diferenciador e único, que acho que isto tem que ser falado e tem que ser... tem mesmo que ser falado. Diz. Não ouvi. Eu sou um tipo 4. És um tipo 4? Então pronto, do Enneagrama está tudo explicado. Diz-me, o transtorno, portanto, diz-me, as pessoas que normalmente é assim, sentem os sintomas, sentem um dos sintomas do transtorno PHDA, correto? Vão a um psicólogo, vão a um psiquiatra, vão tudo. O mais usual acontecer é tratar aquela particularidade que a pessoa lhe está a transmitir nesse momento, não é? Hoje em dia, já em Portugal, a cultura de ir mais longe, deixa cá ver se é só dislexia ou se é isto que eu me apercebi pela nossa conversa, que é, em Portugal não há a preocupação de ir mais além para fazer o diagnóstico. Ok, então há aqui uns pontos a frisar. Isto num quadro ideal de qualquer quadro de saúde mental seria a pessoa ter um sintoma e ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Isso era o quadro ideal e a saúde mental no geral estava muito melhor. Mas não é o caso. Por norma, a pessoa vai deixar chegar ao limite. E quando vai tentar tratar, já vai com muitas mazelas da perturbação. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é fácil, em Portugal pelo menos, e eu já tive contacto com tanta gente que não é fácil tu conseguires um diagnóstico. Fazem falta terapeutas, psicólogos, psiquiatras que diagnostiquem a perturbação. Não há. Segundo sei, os testes são demorados, são caros. Eu, no meu caso, para o profissional que tem os testes, eu, no meu caso, um psiquiatra disse-me que vamos fazer antes a medicação para depressão reativa, porque os testes levam muito tempo, mais vale testar com a medicação. Pronto, este é o mindset geral. Eu tive uma coachee que a psiquiatra lhe disse: PHDA você não tem, porque não é gorda. Pois. Enfim,
Portanto, idealmente, a pessoa vai ao psiquiatra e consegue um diagnóstico. E esse psiquiatra, fazendo um caminho de testes, lá está, aquele caminho para o diagnóstico que eu te falei, não serve só para a PHDA, vai fazer também um despiste para muitas outras patologias, ou percebes? Pronto, e logo aí o profissional de saúde vai perceber se aquela pessoa já tem mais tendência para ir para aquele caminho ou para o outro, por aí. E sabendo isso, no final, quando tu tens o diagnóstico, então deveria haver um trabalho mais profundo e, ok, PHDA vamos tentar tratar com terapia ou com comportamento, em vez de irmos já para a medicação, e sabendo que é possível que desenvolva ou que já tenha uma outra comorbidade, vamos abordá-la então de outra maneira. Mas não, em Portugal, repara, tu sabes, nós no geral somos um tipo 4, muito dramático, muito saudosista, muito... e infelizmente o português gosta de ter um diagnóstico triste, gosta de ter... Olha, estou assim porque eu tenho uma depressão. E gosta-se muito de tratar as consequências e não a causa, não é? Exatamente, entendes? Há de parte a parte, tanto de nós PHDAs como da parte dos profissionais de saúde, não há muito tradição ou vontade, o impulso de procurar mais longe, de dizer assim, se eu trabalhar da maneira certa, na vertente certa, se calhar eu consigo diferente. Ainda não há. Talvez eu consiga, com o tempo, ir fazendo esse barulho. Uma bipolaridade, por exemplo, como que chega um médico, um psiquiatra ou um psicólogo com uma bipolaridade, não vai ter o trabalho se essa a bipolaridade tem a origem na disfunção PHDA ou se e só trata a bipolaridade pura e dura, não é? É medicamentosa. Os canais cerebrais onde essa bipolaridade... É mais fácil, ou é o mais rápido. A bateria de testes é muito grande, dá muito trabalho, não é toda a gente que a consegue fazer. E infelizmente isso depende do terapeuta que tu encontras, o médico que tu encontras. Houve uma frase que tu me disseste no início que é: tens uma pessoa da família que é psicóloga, salvo erro, foi o que tu me disseste, e mesmo assim só aos 37 anos é que tu detectaste que tens... É assim, repara, na nossa geração, sim, mas olha, por acaso é interessante tu fazeres esse reparo, porque repara, na nossa geração não havia cá... Não, fizeste bem. Repara, nós, na nossa geração, não falávamos de hiperatividade sequer. Não, agora é moda. Eu não sei que ideia tu tens, mas quando eu era miúda, é uma anedota também nada na altura feito. Qual hiperatividade? Estás sossegado e estás. Pronto. Claro. Anos mais tarde começas a ouvir falar de hiperatividade. Miúdo é hiperativo. Miúdo é hiperativo. Porque tem hiperatividade. Pronto. Anos mais tarde começas a ouvir falar de déficit de atenção. E é aí que se junta depois as duas coisas. O que é que acontece? Num menino é muito mais fácil tu identificares a hiperatividade, porque a hiperatividade do menino é muito física. É mesmo física, não consegue estar quieto e trepa e não sei o quê. Nananana. Nas meninas, a maior parte das vezes, a hiperatividade é mental. Ou seja, a menina pode ter PHDA e ser uma miúda que consegue estar sossegada. Entendes? Mas o cérebro não para. E o cérebro não para. Mas nunca. O cérebro não para. E a atenção também está a 1000. Então essa menina, em vez de ser percepcionada como, se calhar tem um transtorno, essa menina é percepcionada como, é desastrada, ok, ela é desastrada. Mas ela está a tentar tudo, não lhe escapa nada. É muito esperta. É fácil tu deixares passar um diagnóstico, principalmente nas nossas idades. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu já chegas e se calhar já é das primeiras coisas que o Dr. Google te diz. Se calhar, ou o ChatGPT. Olha, temos aqui a Susana Silva a dizer que deve ser a contrapor o que tu disseste. Eu consigo meditar, mas com a ajuda de música ou ouvindo um guia de respiração, não tenho feito ultimamente. É consistência. Boa, Susana, boa. Tem que me explicar como é que consegue. Eu não consigo calar o cérebro, nem conhecia ninguém que conseguisse calar o cérebro para conseguir meditar.
Diz-me uma coisa, tu mesmo, é muito difícil usares com os teus coaches e com as pessoas que seguem, e contigo própria, a nível de PNLs e técnicas de PNLs e meditações guiadas, tu, a nível disso, estás completamente... Há técnicas que são muito difíceis. São técnicas muito difíceis de aplicar Fora na de pé. transformação comportamental, que é o que é o normal fazer em qualquer tipo de transformação comportamental, não é? Realidade, eu não... mas completamente adaptado para a PHDA. Qual é a vantagem de quem vai receber? Esse método foi criado por uma PHDA. Portanto, é a grande vantagem. Mas, de facto, eu não consigo simplesmente transpor certos métodos, nomeadamente aquele que nós aprendemos, porque é impossível. Esquece, o PHDA vai. Já foi. Adeus, não dá. Percebes? Como a PNL, com as técnicas e estratégias que é difícil. No fundo, montas um puzzle que... É um desafio, é um giro. Foi. No fundo E depois é assim, no método, foi um puzzle em que tens as peças que são os sintomas e depois, em cada sessão, para cada sintoma, eu tenho pelo menos, no mínimo, duas estratégias diferentes, porque nós somos diferentes, né? Aliás, PHDA tu tens 3 tipos. Pode ser predominantemente desatento, portanto, aquela pessoa até se calhar é capaz de fazer uma determinada estratégia que é predominantemente hiperativa, não consegue. Entendes? E depois ainda tens a mista, que é aquela que é as duas coisas. Portanto, o método, por ter sido construído por alguém com PHDA, está literalmente completamente focado para o adulto com PHDA. Já fizeste testes de meditação com níveis hertzianos, desde o mais alto ao mais baixo? Fiquei intrigado aqui com o comentário da Susana Silva. De meditar. Repara, eu não consigo, e qualquer pessoa que eu conheço com PHDA acaba por concordar que, às tantas estamos a ouvir a voz do não sei quê da pessoa que está a falar. Imagina se for uma meditação narrada ou se for só com música. Não. Eu estou a fazer uma pergunta que é. Não fiz essa. A nível de vários níveis de hertzianos. Não fiz essa, mas já vi aqueles vídeos que andam para aí a circular, que é para os neurodivergentes, de um fone tens uma música, no outro tens outra música e não sei o que é aquilo, para nós é peanuts. Consegue estar a acompanhar as duas, mas tranquilo, na boa. Na boa. O máximo que já foi a 4 músicas diferentes, ao mesmo tempo. E estar a curtir as 4. Isto é terrível. Portanto, não duvido que se calhar isso que me estás a falar pudesse ajudar, depois mandas-me o link. Mano, porque eu tenho, como sabes, eu tive que desenvolver também num nicho oncológico, tive que ir muito mais além. Aqui com a cenarinha. E tive que desenvolver muitas outras capacidades, até a nível de terapias holísticas e tudo mais, e desenvolvi a nível de meditação guiada diversos níveis hertzianos para obter certos, se calhar há ali um nível certo que consegues, é difícil de atingir certos níveis. Não é de ligar no YouTube e pôr aquelas musiquinhas, não é isso. Mas há... Se calhar a Susana Silva será... Já descobriu, exatamente. Já descobriu qual é que é o nível hertziano. Repara, eu, por exemplo, até com a respiração, eu já cheguei ao ponto de... Estou a respirar? Está tudo... Tu nem já, às vezes já nem sabes, já começas a reparar em tudo, e porque o ar é frio, e porque é quente, e porque... Esquece. Então diz-me uma coisa. A longo prazo, a vida de alguém que tem um transtorno como a PHDA, ou no Brasil o TDAH, com tanta ansiedade, tanto stress, tanto movimentações cerebrais tão intensas, tantas desilusões, uma luta constante, uma revolta constante interior, vai acabar de certeza em algo físico muito drástico, não é? Que a ansiedade provoca nos nossos corpos e tudo mais. Assim, eu também acredito nisso. Que tudo acaba por...
Mas também é muito frequente as apneias no PHDA. Nós esquecemos. Imagina, principalmente se estivermos em hiperfoco, nós esquecemos das coisas mais essenciais. Eu lembro-me de toda a vida na escola e nos trabalhos, as pessoas dizerem assim, Ana, porque eu fazia assim, parava de respirar. Tipo, paras de respirar. Esqueces de ir à casa de banho. Whatever. Mas volta atrás. Volta atrás. Vou voltar, mas era aqui. Porque assim, eu posso dizer que a ansiedade em mim provocou o Crohn e o cancro que eu tenho. Pronto. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito. Nós somatizamos fisicamente. Não é só acreditar, já está mais provado há mais de 15 anos que o meio ambiente envolvente, mais do que antes eram os DNAs e aquelas coisas todas que faziam as nossas células, o que provoca a boa multiplicação das nossas células, ponto final, é o nosso meio ambiente e o meio envolvente e o que fazemos com o nosso corpo, quer seja a nível de alimentação, respiração, exercício físico e por aí fora. E é isso que dá a qualidade da multiplicação das nossas células. Se eu tiver os mesmos comportamentos que tive, que me levou a ter Crohn, a doença de Crohn e a doença oncológica, eu vou voltar a ter uma remissão dessa Vais voltar lá. Ponto final. Portanto, como é uma questão comportamental, o que eu vejo é que os doentes que têm o distúrbio da PHDA, mais tarde ou mais cedo vão ter consequências graves na sua vida, nem que seja a nível neurológico, físico ou mais até oncológicos e por aí fora. Isso até a doença crónica, que é uma doença autoimune que não se sabe a origem, mas tem tudo a ver com ansiedades e por aí fora. Pois, porque repara, tudo se vai intensificando, não é? Pois. Tu ali nos teus 30, 40, 50 até podes fingir que eu estou toda a vida a viver com isto, agora preciso estar a trabalhar isto. Não, então eu sou assim, eu sempre fui assim, eu consigo continuar a lidar assim. A questão é que a longo prazo as depressões por exaustão, as bipolaridades, enfim, whatever, várias comorbidades podem se desenvolver e fisicamente eu não, vou ser sincera, não conheço ainda nada onde se tenha somatizado as consequências da PHDA, mas acredito piamente que dentro de alguns anos poderemos começar a ouvir falar exatamente das consequências físicas de um PHDA não tratado. Se não se fala na PHDA, não se sabe muitas consequências das pessoas que têm agora. Baby steps, não é? É na origem. Se não se fala no distúrbio, exatamente. As consequências que as pessoas estão a ter agora, não é? A Susana, se eu está a dizer aqui, eu esqueço muito de beber água. São pessoas... Meus amores, deixem dizer-vos uma coisa. É normal a gente esquecer-se de tudo. Há até mães que se esquecem dos filhos na escola. Acontece. Portanto, calma. Tudo é tratável, pessoal. Tudo é tratável. Tudo o que é cognitivo é treinável. Portanto, dá para trabalhar os comportamentos, dá para trabalhar os sintomas e viver melhor. E beber mais água, e respirar mais vezes, e fazer tudo com mais leveza. Diz-me uma coisa, os teus programas que estás a desenvolver, eu estou a dizer isto porque eu senti esta necessidade, que é, quando é um tipo de distúrbio ou tipo de doenças muito específicas, não é, por vezes, suficiente. Eu senti quero-te fazer esta pergunta direta, que é, eu senti que o tempo que normalmente está destinado para fazer uma transformação comportamental ou para chegar a por vezes não é o que todo o autoconhecimento que nós adquirimos. Eu senti, tanto que sabes o programa que podes sonhar, eu passei de 3 meses a acompanhar certas pessoas que têm essa necessidade até ao longo de um ano. Portanto, a mudança comportamental, o que eu pergunto é, os teus programas também se adaptam à pessoa que tu acompanhas? No fundo é isso. Assim, um dos meus a criação deste programa era dar aqui uma oportunidade de tratamento que seja
disparo das outras duas que existem. Ou seja, porque o tratamento tem os 3 pilares. Medicação indeterminada. Terapia deve sempre ser feita. No quadro de PHDA ou não. E eu queria que existisse uma abordagem que tivesse um princípio, um meio e um fim. Entendes? Okay. Portanto, o meu intuito é sempre ajudar a pessoa a ficar o mais independente possível. Ter as armas com ela. Portanto, não, o método não é adaptável a cada pessoa. Na página @victoria _ABBC. Isto dá para escrever? Eu não consigo escrever. Dá. Aqui. Vais aos comentários. Carlos? Eu não tenho espaço diz lá. ali. AB Vitória? Não consigo, não tenho espaço. Oh, pá, tu também. Eu posso pôr o teu Instagram? ABC. Ok, vou pôr o teu Instagram, que é mais, que é mais fácil. Disse? Espera, o que é? Sim, mas já agora. Calma aí. O teu Instagram já está. Deixa-me só pôr aqui. Deixa-me só pôr aqui um comentário que está aqui. Eu cheguei a ter consultas de psicólogo apenas porque o médico da coluna disse que eu devia ter. Era isso que eu estava a ler. Eu cheguei a ter consulta. Da psicóloga. Eu ponho-te o resto. Dito que eu não iria funcionar bem na universidade. Claro, olha que fixe. Isto também é ótimo. Este rótulo nem sequer traz consequências. Por amor de Deus. Estás a ver? Uma psicóloga. Enfim. Tipo, não tens ao trabalho e podem precisar. Susana, eu lamento ter passado por isso. É tipo o psicólogo dizer a uma pessoa que tem o transtorno de PHDA, nem vais para a universidade, não vale a pena. Não, nem vale a pena. Esquece, és o caso perdido. Olha, corta já os pulsos. Pá, whatever. Portanto, o meu programa não é adaptável. Existe, sim, o mini programa de manutenção. Ou seja, eu já tive... ok, eu sinto-me capaz, eu vou lidar, porque é uma coisa que eles têm que ter para eles próprios para poderem seguir com a vida deles. Portanto, o meu objetivo é torná-los independentes. Agora, eu estou lá, mudei de casa, mudei de trabalho, divorciei, meu pai, e eu senti que agora não estou a conseguir dar conta dos sintomas outra vez. Então, aí sim, eu posso interferir outra vez. Entendes? Nesse quadro. Faço mesmo questão, é tipo ponto de honra, haver aqui uma abordagem com princípio, meio e fim. Ok. Percebes? Sim. É importante repara, eu não também, consigo transformar. Exato, para mim eu acho importante, e principalmente para um PHDA, nós irmos para uma coisa que não tem uma data de fim, não tem um fim específico, um propósito, tudo ali a gente aborrece. Eu já nem vou. Entendes? Nós temos muito. Não dava. Para mim não dava. Não dava para mim para executar, nem para fazer. Nem para a pessoa que iria receber, portanto. Estou muito orgulhosa do método como o criei e com os resultados que tem, e principalmente por saber que de facto pode ajudar e que faz tanta diferença, pode fazer tanta diferença, e não há, como é que não havia ninguém agora já tens uma obrigação moral. Tu agora já tens uma obrigação moral de divulgar cada vez mais o teu programa, que é mesmo assim. Porque não se fala nisso. Sim, agora tenho, né? Eu tenho um bocado de problema em divulgar as minhas coisas, mas é verdade. É verdade, tens razão. Arranjar aqui um foco, não é? E divulgar este programa, porque é assim. Sabes, olha, outra coisa importante, quando eu estava a falar da tal da rotina, em que falei da parte do ambiente e das pessoas, é muito importante as pessoas que te rodeiam. Eu, por exemplo, já comecei a ver, e eu, como todos os PHDAs, já comecei vários projetos que deixei pelo meio. Só que este, para mim, esta é a minha missão, é isto que eu quero fazer. E não quero de maneira nenhuma, com o histórico que eu já tenho, com as consequências, que isto falhe. E então, como é que eu consegui driblar essa parte? É a minha melhor amiga neste momento, que basicamente toma quase todas as decisões.
Estás a ver? Eu reconheci a minha limitação e é ela que, sim, ok, vai, faz. Repara, a minha checklist é gigante e eu estava sempre com ela toda aberta. Estava sempre com a checklist com a checklist em andamento. E ela às tantas tipo, calma, tu estás exausta, vais dar o tilt, ou então depois vais desistir. Não, vais fazer 3 coisas de cada vez. E ela não me deixa fazer mais do que isto. E é extremamente importante tu ter os teus peers, as pessoas que envolvem a pessoa com PHDA, serem as pessoas corretas. Entendes? By the way, minha querida best friend, muito obrigada por toda a ajuda. Porque, não, repara, não te envolves com as pessoas certas pode, de facto, fazer com que tu desistas dos projetos. E eu, neste momento, por exemplo, todas as lacunas que tenho, seja de estratégia, seja de divulgação, ela cai-me logo em cima. Mas é verdade, eu tenho que divulgar, eu sei que eu tenho que divulgar. Há uma coisa que eu sempre senti, e desde que conheço, e desde todos, até o caminho do autoconhecimento que também tirámos juntos e também desenvolvemos, tu fazes uma seleção muito criteriosa de quem está à tua volta e quem tu dás importância. Sim. Eu notei isso desde a primeira vez. Sim, tu selecionas muito bem o teu meio envolvente. Sim, não quero dizer que não falhe e que às vezes não tenha desilusões também, mas faço muito questão de ter essa seleção, porque eu sei que depois nós somos muito sensíveis, muito distraídos, e se não fizermos uma seleção daqueles que nos são próximos, que são realmente pessoas que nos podem fazer bem e a quem nós fazemos bem, então pode estar tudo errado. Podes fazer tudo certo e de repente dar tudo errado. Energeticamente absorvem muitas energias das pessoas que rodeiam, no fundo é isso, não é? É, não é? Sim. A carga energética de quem rodeia influencia tudo muito duplamente. Completamente. Okay. Sim, completamente. Nós estamos ali tipo, de energia, esponja, exatamente. Sem filtro, porque nós não filtramos. O Cordex tipo, não filtra nada. Olha. Tenho aqui, lá está, é exatamente o que estavas a dizer. Tenho dito. Não tem, exatamente. A PHDA não é um problema de aprendizagem. O que tu aprendes está aqui. É um problema, ou melhor, isto não é sobre aprender mais para fazer. É um problema de fazer o que já sabes. Nós temos uma facilidade extrema, eu diria que até extrema. Nós aprendemos muito rápido, porque o nosso cérebro está sempre em altas e nós aprendemos muito rápido, não tem nada a ver com aprendizagem, zero a ver com aprendizagem, isso está cá atrás. É pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Nós estamos sempre a estudar. O PHDA, provavelmente as pessoas que tu conheces, vão-te conseguir falar de vários temas, porque de certeza que eles já estudaram montes de assuntos, porque nós temos a necessidade de aprender e da novidade e de andar à procura e de aprender não é problema absolutamente nenhum, não é inteligência, não é aquisição, é pôr em prática. No fundo precisa de uma orientação para onde ir e quando ir e quantas vezes ir para aquele lado, não é? Exatamente, repara, se nós não conseguimos, a nível neurológico, organizar, categorizar, tomar as decisões corretas, executar as coisas que precisamos, gerir o tempo, são funções executivas. Se nós não as conseguimos executar, já de base, como qualquer pessoa consegue, porque é só natural, precisamos de ajuda, precisamos de uma rotina, e precisamos de ajuda no sentido de, ok, então como é que eu vou estimular isto? Não tem nada a ver com aprendizagem. Eu vejo... É só uma vergonha um profissional dizer aquilo à Susana, por exemplo. Quem tem um transtorno PHDA, bem orientada, toda essa energia canalizada para o sítio certo, versus empreendedorismo, são grandes empreendedores da vida, no fundo. Claro que sim. Olha, agora por acaso, empreendedores não... Mas tem, olha, Steve Jobs, PHDA. Sim, pois, é isso que eu estava a pensar. Estava agora... Foi mesmo isso que me veio à cabeça. Tata Werneck,
excelente apresentadora, não sei se conhecem. PHDA. Michael Phelps. PHDA. Quando as coisas são bem direcionadas, tu consegues tirar partido delas. Apesar de ser uma luta diária. Acaba de ser um superpoder. Pode ser, sim, pode ser. Porque, repara, a nossa atenção é desfocada, eu diria, muito mais do que inexistente. Porque, déficit de atenção não tem atenção. Tem tudo. Entendes? Se tu conseguires aproveitar isso, trabalhar isso, tu vais ser a pessoa mais perspicaz do teu departamento. Porque tu vais conseguir dar conta de tudo. Agora, tu só precisas de ensinar o teu cérebro a não responder àquele estímulo. Entendes? Porque é diferente eu saber que estou a olhar para aqui e passou um pássaro na janela e eu não olhar, mas eu instintivamente, uma coisa é olhar e pronto. Percebes? É preciso tu aprenderes a educar o teu cérebro de maneira a que aquilo não te afete. E então tu podes realmente ser assim um super-sumo. Isto é um superpoder. Bem orientado comportamentalmente, é um superpoder, no fundo. Ter os comportamentos eu acho que sim, sabes porquê? Porque a nível tratado comportamentalmente só depende de ti. Tratado a nível de terapia medicamentosa depende de tudo menos de ti. Entendes? Se me disseres assim, eu preciso da medicação no período em que eu estou a adaptar a minha vida, o meu estilo de vida, o meu comportamento, porque senão eu não consigo, eu aceito, eu compreendo. Agora, se me disseres assim, eu tenho que fazer medicação para a PHDA para o resto da minha vida, porque senão não consigo focar, isto nem faz sentido. Na minha cabeça nem faz sentido. Agora vou-te fazer a pergunta como é que tu fazes o ciclo normal, que é para alterar qualquer tipo de comportamento, tem que se alterar o pensamento, não é? Tu, para chegares ao comportamento e passando pela ação e até ao próprio comportamento, como é que fazes esse ciclo? E estou a ver que quem tem esse tipo de transtorno faz o ciclo ao contrário, não é? Tem que ser adaptado. Nós temos a tendência para atalhar. Pois. Estás a ver? Nós atalhamos. O método em si está feito para, primeiramente, tu teres uma consciência do que é o sintoma, porque é que ele acontece, ok? Tipo, porque é que tu, no teu caso, queres PHDA progressinas, depois conhecer, depois perceber o comportamento, os triggers e trabalhá-los. E aí tu consegues concluir o ciclo. Ou pelo menos a pessoa consegue ter as ferramentas necessárias para concluir o ciclo. Entendes? Senão nós atalhamos. Eu já sei agora que é isto, então para a próxima já não vou fazer. Faz. Portanto, é uma mudança comportamental que tem que ser quase ao quadrado, ou quadriplicada. E é um mindset. Ajudada com foco em mindset. Porque repara, por exemplo, a Susana está a dizer, está aqui a responder ao comentário que acabou por desistir. É o tédio. Nós estamos sempre à procura da novidade. E nós não conseguimos manter a nossa atenção só naquilo, a nossa motivação naquele projeto. Portanto, a partir do momento... Repara, nós temos... Isto é uma coisa bem... É típico. Nós temos um problema com tarefas sequenciais ordenadas. E que não tenham a recompensa imediata. Certo? Então, tu vais para a universidade, tu até adoras aquilo. Só que no primeiro semestre, caramba, aquilo não tem nada a ver com aquilo que tu achavas que ias fazer. Tu vais acabar o curso daqui a 5. Esquece. E vou ter que vir para aqui e estudar. O teu cérebro está-te sempre a proteger da dor. Portanto, tu vais desistir. Sabes o que é que acontece quando tu desistes? Ali naquele momento imediato. Bum! Choque de dopamina. Já desisti, já não preciso disso. Que seca. E o que é que vem a seguir? Frustração, culpabilização, autoestima em baixo, autoimagem distorcida.
Tu tens É isso. autodefesas de ancoragens criadas em ti, de certeza, não é? Em situações de stress, Eu tens apercebi-me agora já estou a ir para a que... parte de hipnoterapias e tudo mais, induções Sim, mas hipnoterapêuticas e isso é uma ancoragens guerra e por aí que fora. eu ainda não estou. É uma guerra que eu ainda não Ok. estou, mas acho muito... Acho que faz falta tudo o que for comportamental e pessoas desenvolvam, falem, por amor de Deus, ajam corretamente, sustentadamente, fundamentadamente, mas façam, falem. Eu descobri que, graças a Deus, eu acho que teve muito a ver com o suporte de amor e do género de educação que tive, que fez com que eu, sim, tivesse alguns métodos de ancoragem, mas que foram naturais. Eu não os desenvolvi porque, agora é assim, não resulta para tudo, nem para todos. Não é? Como é que tu neste momento acedes ao teu subconsciente de forma natural? Consegues aceder ao... Não. Mas a autoconsciência de perceber a questão olha, os triggers dos sintomas, permite-te isto está-me a acontecer. Caramba, eu acabei de ser impulsivo outra vez. Eu pensei em desistir outra vez. É quase sempre retroativo, mas é mais perto do que antes. Mas era, eu já desisti outra vez do trabalho. Eu já me estava a aborrecer disto outra vez. Já me demiti. Percebes? Era sempre já em última consequência que tu se calhar te punhas em causa. E agora, neste momento, eu já consigo... É retroativo, mas é muito próximo. Percebes? Agora, dizer que consegues aceder ali com... Não. Nós somos muito impulsivos, muito... Nós fazemos e depois é que pensamos. Porque a nível de consciência, nós temos consciência quase 10% só do que o nosso subconsciente manda em nós. É precisamente essa área que eu estou a desenvolver e sabes isso mesmo, que é precisamente essas áreas que eu estou a desenvolver para irmos buscar Eu o acho nosso muito subconsciente. giro que... Acho que são trabalhos muito giros que se podem fazer, principalmente com esta perturbação. Não há nada, não há gente a fazer nada. Aliás, o que há para fazer ou é muito caro, ou é de muito difícil acesso, ou vai um bocado contra o que as pessoas acreditam. Há pessoas que são mais holísticas e que não querem fazer medicação e porque é que isto não está bem? Está tudo bem, tem que haver alternativas, as pessoas têm que tentar, as pessoas têm que encarar e levar isto com seriedade. É uma perturbação séria, traz consequências grandes, mas faz falta. Foi um primeiro passo que estamos a dar hoje. E é assim, Ana, é assim, sabes que eu quando com propósitos e tudo mais, é assim, espero repetir várias lives contigo sobre este tema e sobre a evolução eu sei que tu estás sempre em autoconhecimento constante, sei que estás sempre a desenvolver, Sim. estás sempre a desenvolver. Portanto, e este transtorno tem que ser falado e tem que ser deitado de cá para fora, como isto não tem que Eu deixar acho de que ser tabu. É um alarme quando uma pessoa é diagnosticada com uma depressão, quando na verdade tem PHDA. É um alarme quando uma pessoa é medicada erroneamente porque não são feitos testes. É um alarme quando a pessoa é rotulada de desleixada e isso acaba em autoestimas, enfim. É tudo um alarme. Incompreendidos. Claro, incompreendidas, completamente. E depois podemos ir por aí fora até às crianças na escola, bullying e tudo, pode ser causas disto tudo, pode ser tudo, não é? Isto envolve tudo um ciclo de... Repara, a minha missão podia e faria todo o sentido abordar crianças, ou de querer trabalhar em crianças. Aliás, até com a minha tia foi um bocadinho um choque, porque ela é muito virada para as crianças, e bem, porque lá está, se tratares de uma criança, seja com que doença mental for, ou
distúrbio mental for, essa criança vai se tornar um adulto. Portanto, se for tratada em criança, tanto melhor. Mas a minha missão chama-me muito mais, caramba, há tantos adultos que podem ser recuperáveis só por não tiverem informação. Então, daí eu virar-me mais para os adultos, mas é de extrema importância irmos até às crianças, ter o cuidado de as acompanhar. Isto tem que ser transversal, no fundo tem que ser transversal, não é? E tu estás a cumprir a tua missão com os adultos. Sim. E a meu ver, se eu estou a ajudar um pai ou uma mãe com PHDA a lidar com isso, consequentemente isso vai ajudar a criança. Vai saber agir com... Portanto, não estou aqui a desleixar as crianças, mas o meu foco é de facto os adultos, são de facto os adultos, porque eu sei o que é descobrir tarde que afinal há uma razão para isso. Tu és a prova afinal viva. É possível tratar. E tu és a prova viva desse mesmo. E eu sou a prova viva. Yeah. Obrigado. Acho que fico mesmo com aquele brilhozinho dos olhos estúpido, não é? Quando estou a falar disto. Obrigado. Aceito o convite. Obrigada, eu, Carlos. Não te vou agradecer porque isto é uma obrigação moral que tu tinhas também de partilhar, começar a partilhar isto, e tens de começar a partilhar, e eu também vou cumprir a minha parte. Que este transtorno tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que gerar polémicas que gerem tudo, venha tudo e mais alguma coisa, mas tem que começar a ser falado e tem que ser começado a ser trabalhado, a trabalhar como tu fazes tão bem. Que eu sei que obrigada, Carlos. Eu sei que tu fazes. Assim, a prática está toda aí, na parte da divulgação é que ainda precisa aí de pessoal, é ajudarem a divulgar aqui a página e sempre quiseres, é só dizeres para fazermos lives, eu estou sempre disponível, é assim. Muito obrigada. Como deves calcular, eu também sou um bocado, e agora vou buscar também a minha parte de autoconhecimento que eu ando a desenvolver, não é? E vou tentar também ver. Obrigada, Elsa. O que a Elia está a falar? Desculpa. Estás a ver? Desculpa. E depois lá está. Não, o quê? Vai chamar aquela pessoa, está sempre a olhar para o lado e às tantas já não liga ao que a gente está a falar e ligamos. Olha, já há pessoas aqui que também querem colaborar connosco. Obrigada, Elsa. Parabéns. Exatamente. Aqui não percebi. Sana Silva. Ok. Boa gente. Parabéns. Obrigada. É assim, temos que repetir. Eu vou também, agora vou aprofundar. Eu sou daqueles que também não fazia a mínima ideia que isto existia. Que este transtorno existia. Olha, mas eu nunca senti que tu tratasses isto com desrespeito ou descrédito. E isso é muito importante, sabes? Também a maior parte das pessoas sim, agora é tu TDAH. Não. Porque assim, também a vida me levou a ser o que sou hoje e também o autoconhecimento, não é? Claro. Agora, quando eu vejo, eu vou dizer uma coisa muito sinceramente, que é, muito diretamente, que é, quando eu vejo, tu me dizes que há um país como o Brasil que trata este transtorno muito bem, não é? E com Portugal não. Sim. Mas eu também vejo um Brasil que nos centros de saúde 10 terapias holísticas são feitas nos centros de saúde. Portanto, são coisas, a nível de desenvolvimento, há um caminho em todos os muito grande a fazer aqui. Nós estamos a anos de luz do Brasil a nível de desenvolvimento e de autoconhecimento, que é mesmo assim. Portanto, se nos próprios centros de saúde há 10 terapias holísticas já a terem lá terapeutas a darem consultas nos centros de saúde brasileiros, não é? Portanto, eu vou pesquisar o TDAH, a ver o que é que eles fazem, também para te ajudar um pouco no teu caminho, e vou desenvolver, e com os meus contactos que tenho também vou desenvolver algum conhecimento nesta área e vou tentar... Agradeço muito. Vou tentar olha, francamente... E repetirmos isto. Sim, calma aí, Elsa. Vamos a isso. Permite uma sugestão, ser ao vivo com todos e não só o vosso... Boa. Mas é assim, eu vou estar, é assim, desculpem o termo, mas é assim, vou estar tramado com...
entram-me 2 ou 3 pessoas com o transtorno de PHD, eu fico assim. Vocês falam. Mas claro que sim, claro que sim. Não, Olha, não. Eu podemos acho que fazer uma. era essencial ser uma live mais, pelo menos, sendo que é a primeira vez que a tua página aborda este tema, era importante sermos os dois, porque tu tens aqui a calma, e eu e era importante sermos só os dois para fazer pelo menos este preâmbulo do que é e o que é que. E numa Olha, próxima, uma excelente obviamente, acho sugestão. que faz todo o sentido ter o pessoal a participar. Podemos colocar uma ou 2 pessoas que tenham então o transtorno E e bater fazermos aqui umas aqui bolas engraçadas. vai ser giro, vai ser giro. Acho que vai ser giro e cada Vai vez ser mais giro. comunicação e divulgação é o que é importante. Eu também Acho que acho, já exatamente. Carlos, muito obrigada pela oportunidade, eu é que pessoal. Muito agradeço obrigada o pelas teu trabalho. palavras, por quem esteve aqui. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez a todos e Ana, obrigado do fundo do coração pelo teu trabalho e por estares aqui. Estamos E vamos juntos. repetir. E vamos repetir. Está bem? Adeus. Está bem? Vamos, Obrigado vamos. por tudo. Dúvida nenhuma. Obrigada, Carlos. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.